Boa noite a todos, todas. Espero que estejam bem. Hoje vamos dar início a um estudo muito interessante. Eu pensei em vários temas, né, que a gente pode abordar e teve um tema que me veio assim à mente durante essa semana, né? É, a gente vem falando sobre budismo zen e sobre alguns conceitos, né? Então a gente, ao longo desses meses, talvez já tenha um ano mais ou menos, né? Se eu não me engano. A gente vem trabalhando vários temas e a gente começamos com, se eu não me engano, Zazen Yojinki ou Fukan Zazen-gi, depois alguns temas básicos de introdução ao budismo mesmo, alguns conceitos. E aí depois a gente adentrou um ou dois capítulos do, do Shobogenzo, capítulos curtos. E depois entramos no Denkoroku, que são os Anais da Transmissão da Luz de Mestre Keizan, né? Com os comentários de Inoue Genroshi. E aí, enquanto a tradução tá ocorrendo, né? O editor que lute. Essa tradução que está um pouco, digamos assim, metafísica, né? Ou seja, eu preciso mandar o texto para o tradutor traduzir, eu ainda não fiz isso, assumo meus equívocos. Mas durante essa semana, né, nos meus estudos pessoais, que eu sempre, de algum tempo para cá, eu sempre busco pelo menos uma ou duas vezes por semana sentar e ler o Shobogenzo e ler algum capítulo do Denkoroku. E aí eu estava lendo o capítulo 31 do Shobogenzo essa semana, né? Que trata de um conceito fundamental na nossa escola, né? Que é não praticar coisas ruins, não praticar o mal. E aí eu queria trabalhar um pouco esse capítulo com vocês, mas o motivo de eu trabalhar esse capítulo é porque ele vai tratar de um tema que é de crucial importância dentro de todas as escolas budistas, que é como lidar com as emoções aflitivas. Isso tem um termo em japonês que é bonno, que em sânscrito é klesha. Então nós agora vamos passar aí talvez meses, trabalhando em cima desse texto, que é o capítulo 31 do Shobo Genzo, que trata exatamente sobre isso, né? E, bem, dentro da nossa escola, da escola Zen Soto, existem várias formas da gente abordar a questão das emoções aflitivas, né? Mas é importante pensar que Mestre Dogen ele nos dá uma máxima que é Bon no Sokubodai, que é a máxima que eu gostaria que vocês levassem para reflexão, né, ao longo desses meses, que é as emoções aflitivas, né, os kleshas, Bon no Sokubodai, elas são em si mesmas o próprio despertar. Mas bem, dada essa pequena introdução, vamos ao verso da leitura, da abertura dos, dos sutras, e depois a gente dá continuidade, né? Kaikyoge Mojo Jinjin
千万語南宋具が根検門徳十字願下如来真実義o Dharma incomparavelmente profundo e infinitamente sutil é raramente encontrado mesmo em centenas de milhões de anos. Agora podemos vê-lo, ouvi-lo, compreendê-lo, que possamos completamente clarificar o verdadeiro significado dos ensinamentos do Tathagata. Mujo jin jin mi myoho hyaku senman go nam sogu ga kon ken mon toku juji gange nyorai shin jitsu yi. Muito obrigado pela prática de vocês. Ela é fundamental para o despertar de todos os seres. Muito bem. É, quando nós pensamos em estudar o Shobogenzo, a gente tem que ter em mente que existiram várias. Primeiro, podemos dizer assim, camadas de estudo dentro do Shobogenzo. E depois a gente pode pensar em momentos de mestre Dogen, né? Então a gente tem um Dogen que começa a escrever o Shobogenzo, que é a sua obra magna, logo que ele chega da China, e aí você tem um Dogen mais tardio já para o final da vida, com uma outra linguagem dentro do Shobogenzo, né? Então, esse capítulo, né, que é o Showaku Makusa, que é o capítulo 31, que é não praticar coisas ruins ou não praticar o mal, ele vai ser de um Dogen de logo que ele chega da China, né? Então, essa tradução que eu vou usar, ela é a nova edição do, do Shobogenzo feita pela Shumucho. Ela é uma tradução que saiu ano retrasado, se eu não me engano, 2023, que ficou acessível para o grande público no ano passado, em 2024, né? E é uma edição que ela é em 8 fascículos, né? 8 volumes. A gente está no terceiro volume dessa obra, no capítulo 31. Então vamos lá. Eu vou fazer aqui, enquanto o nosso tradutor oficial não traduz oficialmente o texto, eu vou fazer aqui uma tradução livre. E eu peço desculpas, o meu inglês ele não é tão bom assim, mas a sorte é que temos o texto em japonês, então para mim fica mais prático olhar o texto em japonês e aí a gente vai é, trabalhando em cima dele e depois a gente volta para a versão de tradução oficial do inglês pro português, né? Mas, voltando, né? Antes de trabalhar o texto em si, né? Eu estava falando anteriormente da questão das emoções aflitivas, né? Do que a gente pode chamar de klesha ou bonno em, em, em japonês, né? É bom a gente definir algumas coisas e, bem.
É, a gente tem como emoções aflitivas básicas, digamos assim, é, seis emoções aflitivas e três grandes venenos que a gente pode pensar, né? Então, as seis emoções aflitivas, a gente vai ter, só um instante, a gente vai ter que são essas seis básicas, né? O que a gente pode, o termo em sânscrito é mula klesha, né? Que são essas seis emoções fundamentais que a gente vai ter o apego, a aversão, a ignorância, o orgulho, a dúvida e as visões errôneas ou as visões equivocadas. E nós vamos ter como base disso os três venenos, né? Que é a raiva, a ganância e a ignorância, ou a, a ignorância, o apego e a aversão, né? Em outras traduções possíveis, né? Mas Mestre Dogen, quando ele trata dessas emoções aflitivas, é importante frisar que ele não dá uma receita de como eliminar essas emoções aflitivas. O que ele vai dizer é que essas emoções aflitivas, que são digamos assim, a base fundamental de como o próprio samsara, ou seja, de como o próprio mundo deludido funciona, nós vamos ter aí o contraponto de que esse próprio mundo deludido, esse próprio samsara, ele é a própria iluminação ou o próprio despertar. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente lembra de budismo básico, a gente lembra que todas as coisas são marcadas por quatro grandes selos, né? Bem, algumas tradições vão dizer que só são três selos, mas dentro do Zen a gente explica que são quatro selos. O primeiro é que nada é fixo e permanente, né? O segundo é que nada tem uma natureza própria, né? E por nada ter uma natureza própria e nada ser fixo e permanente, e a gente não perceber isso, a gente tem o terceiro, que é dukkha, que é essa esse sofrimento, essa dúvida, essa aflição. Só que isso fala sobre a forma como nós percebemos de forma equivocada o mundo. Só que essa percepção equivocada, ela se dá por nós não conseguirmos perceber que este eu que está falando aqui para vocês e esse vocês que estão ouvindo são a mesma coisa, são essa própria natureza da mente, digamos assim, ou esse próprio campo do despertar. Ou seja, no final das contas, o pano de fundo é que tudo é o próprio despertar, e esse é o quarto selo, né? Quando o mestre Dogen ele vai trabalhar isso e vai falar sobre as emoções aflitivas, ele vai dizer que, bem, tudo é esse grande despertar. Então, o que que os Budas do passado inicialmente fizeram para ensinar o Dharma? E aí é o tema do Shobogenzo, né? Desse capítulo em específico. Os Budas do passado, eles tinham uma máxima de ensinamento que fazia com que tivesse marcado a forma como
nós percebemos esse próprio campo do despertar, ou seja, a forma como nós percebemos essa própria natureza da mente, ou essa própria natureza búdica, né? Eles diziam basicamente que esse próprio campo da mente não tem diferença com esse mundo que a gente vive. Só que a gente não consegue perceber isso diretamente. E a gente precisa fazer o quê? Praticar. E aí, quando a gente pensa em, tudo bem, praticar, mas isso, todas as outras tradições que existiam na época de Buda Shakyamuni, por exemplo, tinham isso. Só que Buda Shakyamuni, ele coloca um ponto fundamental de diferença, né? Que a prática, ela tem que ser baseada em três coisas, que são coisas simples, que a gente pode, dentro da nossa tradição Zen Soto, chamar de os votos puros, digamos assim, mas não puros porque são melhores, puros porque eles não são, digamos assim, não sofrem interferência, ou seja, não sofrem uma contaminação exterior. E esses três votos, eles são não praticar coisas ruins, não praticar o mal, praticar coisas boas e manter a mente estabilizada. Com essas três práticas, a gente acessa esse campo do despertar, esse campo do nirvana, né? E é importante, né, a gente pensar que, assim, esse campo do despertar, esse campo do nirvana, ele é acessado pela prática, ele é acessado pela forma como a gente lida com a realidade. Ele é acessado através da conduta, ele é acessado através do cultivo e ele é acessado através da purificação. O que que eu quero dizer com isso? A primeira frase, não praticar coisas ruins, ele fala sobre uma conduta interna nossa, que é a gente pode classificar, colocar como seria uma ética de conduta interna pessoal, que em sânscrito a gente tem o nome de sila. O segundo aspecto, que é cultivar ou praticar o bem ou coisas boas, é uma conduta externa a nós, que é kusala, né? Que é o ir para fora. E o terceiro aspecto, que é manter essa mente estável, né, é o cultivo mental, que é bhavana, que é sempre manter essa mente equânime, né, e esse olhar equânime para com o mundo. E a quarta frase, ou o quarto aspecto, bem, vou recordando, né? Não praticar coisas ruins, praticar coisas boas, manter a mente equânime ou manter a mente pura ou manter a mente estabilizada. Estes são os ensinamentos de todos os Budas, ou dos Budas que vieram antes de nós. Isso tem a ver com o próprio Dharma em si, né? Então, essas informações que estão um pouco soltas, vamos ao texto, né? Então, a gente tem nesse capítulo uma pequena introdução, né?
Então vamos lá, a gente vai gastar os anos de cursinho de inglês. É, Essa obra, ela representa um dos textos mais antigos do Shobogenzo. Ela foi composta em 1240, enquanto Dogen vivia em Koshoji, né? No templo de Koshoji. O capítulo aparece como o número 10 na edição Honzan do Shobogenzo e aparece como o número 31 nas compilações de 70, de 60 e 75 capítulos, né? O título vem do famoso verso que Dogen cita no início da obra. Esse verso, às vezes referido como os preceitos dos sete Budas, provavelmente representa uma das mais antigas e frequentemente citadas falas do Buda preservada no cânone budista. Ele aparece nas camadas mais antigas dos textos das escrituras budistas, assim como em textos Mahayana posteriores. O verso foi amplamente citado por budistas na China e no Japão e não é menos importante na tradição Zen. Ele é citado nos ditos registrados de numerosos mestres chineses e forma as linhas de abertura do Shuketaiko, que são as essências para os monásticos, escrito pelo contemporâneo mais velho de Dogen, o Esai. O Esai ele viveu de 1141 a 1215, né? Para a sua nova comunidade Zen em Kenninji. E Mestre Dogen ele estuda em Kenninji, né? No início da vida. O ensaio de Esai pode muito bem ter sido o primeiro livro-texto que Dogen estudou quando entrou em Kenenji em 1217. Em outros lugares, Dogen também cita esse verso no capítulo Gabbyo do Shobogenzo e no Eihei Koroku. O Eihei Koroku, eles são os anais ou os registros de Eihei, né, do mosteiro de Eiheiji. Dogen comenta longamente aqui cada linha do verso, muitas vezes cada palavra de cada linha. Em seguida, ele retoma a conhecida história do ensinamento de Nyaoki Daiolim, ao famoso poeta e oficial da dinastia Tang, Baizhui, ao qual diz que, embora uma criança de 3 anos possa recitar o verso, um ancião de 80 anos não consegue colocá-lo em prática. E essa é a introdução dos comentadores aqui desse fascículo, dessa edição do Shobogenzo. É interessante observar que aqui a gente tem algumas informações importantes sobre esse texto, né? Ele é um texto desse Dogen, logo que volta logo que volta da China, né? E é um texto que faz alusão diretamente ao que Dogen estuda com Eisai Zenji, né? Em Kenninji. A gente tem que lembrar que Mestre Dogen ele entra primeiro no Monte Hiei, né? No Mosteiro Tendai. E depois ele vai treinar com Eisai Zenji. Depois ele vai para a China e conhece o mestre de transmissão dele,
o Tendon Yojo, e volta para o Japão, né? Mas muito bem. É, eu vou direto ao texto e aí eu vou tentar trabalhar o mais literal possível, né? Lembrando que, como os comentadores eles colocam aqui, e isso é uma coisa que eu já vinha falando há algum tempo com vocês, que é o jeito clássico de se estudar os textos dentro da nossa tradição, Mestre Dogen, assim como o Mestre Keizan, e depois, sucessivamente, os outros monges e estudiosos, estudiosas da nossa tradição, eles vão trabalhar linha por linha, né? Às vezes palavra por palavra, esmiuçar palavra por palavra do texto, né? Então, o texto ele começa assim. É... Kobutsu yui, showaku makusa, shuzen bugyo, jisho goi, ze shobutsu kyo, que vai significar o seguinte, né? Os antigos Budas dizem não fazer nenhum mal, praticar o bem, purificar a própria mente. Estes são todos os ensinamentos dos Budas, ou de todos os Budas. Estes são os ensinamentos, de todos os Budas, né? E aí, quando a gente pega aqui esse termo, né, Koobutsu, né, ele vai, ele vai se referir ao Shichibutsu Tsukaige, né, que são os preceitos ou os ensinamentos tratados pelos sete Budas do passado, né? Esse Tsukai, ele significa preceito ou coisa comum a se fazer ou a se praticar, né? E bem, sete Budas são sete Budas, incluindo o Buda Shakyamuni, né? Então, é Buda Shakyamuni, mas os seis Budas que antecedem a Buda Shakyamuni, né? Então, essa é a primeira frase do texto, né? Então, o Mestre Dogen, ele traz aqui o texto que é usado e que a gente vai encontrar em quase todos os textos canônicos budistas sobre esses três primeiros preceitos ou esses três ensinamentos fundamentais, né? Então é não fazer nenhum mal, não praticar, não ter ações ruins, praticar o bem, purificar a própria mente. Estes são os ensinamentos de todos os Budas. No parágrafo seguinte, a gente vai ter a seguinte frase, né? Como o preceito comum de nossos ancestrais, os sete Budas, isto é corretamente transmitido dos Budas anteriores aos Budas posteriores. Os Budas posteriores herdaram dos Budas anteriores. Não é apenas dos sete
Budas. Isto é o ensinamento dos Budas. Devemos investigar esta verdade com esforço concentrado. Isto é, as palavras do Dharma dos sete Budas devem ser como as palavras dos Dharma do, dos sete Budas, transmitidos de forma ininterrupta, né? Estes são os ensinamentos que são ensinados, praticados e verificados por todas as miríades de seres, né? Ou por todos os seres. Mestre Dogen, ele traz aqui para gente a colocação de que estes ensinamentos, eles são o cerne, eles são o fundamento da prática budista. Eles são o fundamento da prática do Zen. Não praticar o mal, praticar coisas boas e manter a mente equânime, manter a mente em equilíbrio, manter a mente purificada. No terceiro parágrafo, Mestre Dogen, ele vai dizer o seguinte, né? Os males mencionados aqui pertencem à natureza má, listada junto com a natureza boa e da natureza indeterminada. Essa natureza é não nascida. A natureza boa e a natureza indeterminada também são não nascidas, são incontaminadas, são a marca real. E, contudo, existem muitos tipos de Dharma aqui dentro dessas três naturezas. Entre os males, há semelhanças e diferenças, dessemelhanças entre o mal deste mundo e o mal de outros mundos. Semelhanças e diferenças, dessemelhanças entre tempos anteriores e tempos posteriores. Semelhanças ou dissemelhanças entre o mal dos devas e o mal dos humanos. Ainda maior é a divergência entre o que é chamado de mal e o que é chamado de bem, e o que é chamado de indeterminado no caminho dos Budas e no mundo secular. Bem e mal são do tempo, mas o tempo não é nem bom nem mal. Bem e mal são dharmas, ou seja, são fenômenos. Mas os dharmas, os fenômenos, não são nem bons nem maus. São os dharmas que são iguais. Os males são iguais. Os bens são iguais. E aí, a parte seguinte, né?
Assim, quando estudamos Anuttara Samyak Sambodhai, né? Quando ouvimos, praticamos, cultivamos a prática e realizamos o fruto, quando é profunda quando é profunda, é distante, é maravilhosa, isso é admirável. Essa Bodhi insuperável, né? Esse Anuttara Samyak Sambodhai, né? Nós a ouvimos, quer de um amigo sábio, quer de um rolo de sutras. No princípio, nós ouvimos não fazer o mal. Se não ouvirmos não fazer o mal, não é o verdadeiro Dharma dos Budas. É uma fala de Mara, né? Desse equívoco na percepção da realidade, digamos assim. Então, vamos voltar aqui, né? Só para situar. Aqui, Mestre Dogen, ele está tratando da primeira linha. Ele está tentando esmiuçar, ele está tentando trazer os sentidos que estão profundos nessa primeira linha do não fazer coisas ruins, não praticar o mal, né? Então, quando a gente volta, né, ele vai esmiuçar. Primeiro ele fala, né, os ensinamentos, os Budas antigos diziam, né, não faça o mal, não pratique o mal, pratique coisas boas e purifique ou mantenha a sua mente pura, equânime, né? Estes são os ensinamentos de todos os Budas. E aí ele vai dizer, né, como o preceito comum dos nossos ancestrais, os sete Budas, isso é transmitido corretamente dos Budas anteriores aos Budas posteriores. Os Budas posteriores herdaram dos Budas anteriores. Não é apenas dos sete Budas. Isto é o ensinamento dos Budas. Devemos investigar essa verdade com esforço concentrado. Ou seja, as palavras do Dharma dos sete Budas devem ser como as palavras do Dharma dos sete Budas, transmitidas e herdadas em circunstâncias aqui manifestas comuns. Essas são estes são os ensinamentos dos Budas, que são ensinados, praticados e verificados por toda a miríade dos milhões de seres. E aí, Mestre Dogen vai começar a explicar a primeira linha, né? Os males, esse shoako, né? Esse é o termo, né? Im, é, Ima iftu korono shoaku wa, né? Ele fala, né? Que vai aprofundar a explicação desse shoaku, né? Que são, a gente pode traduzir assim como coisas ruins, ou todos os males, ou os males. Mencionados aqui pertencem à natureza má, listada junto com a natureza boa e da natureza indeterminada. Essa natureza é não nascida. E esse termo aqui ele é importante, né?
Porque esse termo não nascido, ele vai falar sobre o que não é contaminado pelo samsara. Ele vai falar sobre o que está para além do próprio samsara, né? Então, quando a gente pensa nas três marcas de existência das coisas, né? Nada é fixo e permanente, nada tem natureza própria, e por a gente ver essa forma equivocada de que achamos que as coisas são fixas e permanentes, achamos que as coisas têm natureza própria e isso nos gera sofrimento. Só que a gente está falando no passo anterior a essa percepção, né? A gente está falando desse não nascido, né? Então, quando a gente vê aqui ele vai dizer aqui, essa natureza é não nascida, né? Então, aqui, os males mencionados aqui pertencem à natureza má, listada junto da natureza boa e da natureza indeterminada. Essa natureza é não nascida. A natureza boa e a natureza indeterminada também são não nascidas, são incontaminadas, são a marca real. E, contudo, existem muitos tipos de dharma, de fenômenos, aqui dentro destas três naturezas, ou seja, a natureza má, a natureza boa e a natureza indeterminada. Entre os males, há semelhanças e diferenças, dessemelhanças, né? Esse termo aqui em inglês, é, ele vai dar o contraponto do que está no japonês, né? Que é a forma positiva e a forma negativa do termo, né? Quando a gente pensa isso no japonês, ele não está falando de é, é bem isso, né? Ele não fala de semelhança e aí ele vai usar um antônimo que seria a diferença. Não, ele vai usar semelhança e não semelhança, ou dissemelhante, né? E isso é interessante da gente ver no japonês, né? Porque ele faz o termo positivo e joga o termo negativo. Então, eu acho que é por isso que a tradução em inglês ele usa esse dissimilarities, né? Similarities e dissimilarities. Fica interessante esse joguete de palavras, né? É, entre os males, há semelhanças e dessemelhanças entre o mal deste mundo e o mal dos outros mundos. Semelhanças e dissemelhanças entre tempos anteriores e tempos posteriores. Semelhanças e dissemelhanças entre o mal dos devas, dos deuses, e o mal dos humanos, ou o mal dos que habitam nos reinos celestiais, que aí o termo em japonês é Tenjo, né? Que é Ten é céu e Jo é acima, né? E o mal que está existindo, que está habitando nesse reino humano, ou reino dos seres humanos, né? Ainda maior é a divergência entre o que é chamado de mal e o que é chamado de bem, e o que é chamado de indeterminado no caminho dos Budas e no mundo secular. Ou seja, ele está aqui traçando essa diferença entre o caminho dos Budas, ou a via dos Budas, e a via do Sansara, ou a via desse mundo aqui que a gente está aqui manifesto, né? E aí o texto coloca uma coisa assim interessante, né? Bem e mal são do tempo, né? São temporais. Mas o tempo não é nem bom nem mal. Bem e mal são dharmas,
fenômenos. Mas os dharmas não são nem bons nem maus. São os dharmas que são iguais, os males são iguais e os bens são iguais. Então, isso é um joguete de palavra em japonês, né? Porque ele está dizendo aqui que bem e mal são do tempo, ou seja, você só pode dizer que uma coisa é boa ou uma coisa é má em um determinado momento de existência. Mas o momento de existência, o conceito de tempo em si, não é bom e não é mal. É isso, é esse ponto que ele está querendo abordar aqui. Bem e mal são dharmas, ou seja, o conceito bem e o conceito mal são dharmas, são fenômenos. Mas os dharmas em si, os fenômenos em si, não são nem bons nem maus. E aí ele vai dizer o que os dharmas são. Os dharmas, eles são todos iguais. Ou seja, todos os fenômenos são o mesmo fenômeno. Os males, eles são iguais. E os bens, eles são iguais. Talvez a palavra equal aqui ela possa ter uma outra tradução, né? Deixa eu dar uma olhada aqui no termo em japonês. O afukuniarazu. Hoto. Akutonari. Hojo. Fukujonari. É de igualdade mesmo. É de ser igual a alguma coisa. Assim, quando estudamos esse Anuttara Samyak Sambodhai, né, que é esse despertar pleno, né? O termo Anuttara Samyak Sambodhai, ele tem uma tradução muito interessante. Deixa eu pegar aqui. É esse despertar completo e perfeito realizado, né? Anuttara Samyak Sambodhai. Voltando ao texto, né? Assim, quando estudamos Anuttara Samyak Sambodhai, quando ouvimos, quando praticamos, cultivamos a prática e realizamos o fruto, quando é profunda, é distante, é maravilhosa, isso é admirável. Essa bodhi, esse despertar insuperável, nós a ouvimos, né? Ou ouvimos, quer de um amigo sábio, quer de um rolo de sutras. No início, né, no princípio, nós ouvimos não fazer o mal. Se não ouvirmos não fazer o mal, não é o verdadeiro Dharma, ensinamento dos Budas. É fala de Mara, ou seja, é fala dessa percepção equivocada, né? Aqui o termo em japonês eles usam um termo
É bem específico, né? Que é a Akuma, né? Que é essa percepção equivocada da realidade. Alguns vão traduzir esse kanji como é, demoníaco ou algo que engana, né? Então, voltando. Assim, quando estudamos Anuttara Samyak Sambodhai, ou Anuttara Samyak Sambodhi, quando ouvimos ou estudamos, né? Quando praticamos, cultivamos a prática e realizamos o fruto, quando é profunda, é distante, é maravilhosa, isso é admirável. É esse Jinnari, Onnari, Mionari, né? Que é uma é um tipo de expressão clássica dentro do Zen, né? Que é esse ouvir, né? Essa profundidade que é distante e é maravilhosa. Essa profundidade que é distante e é maravilhosa, né? É esse cultivar do fruto, esse fruto do despertar, né? Então, voltamos, né? Assim, quando estudamos Anuttara Samyak Sambodhai, quando ouvimos, praticamos, cultivamos a prática e realizamos o fruto, isso vai ser admirável, né? Quando esse ouvir, praticar e cultivar, ele é profundo, ele é, ele tem essa essa distância, né? Esse percorrer longo e esse aspecto de exposição maravilhosa, né? Essa Bodhi, esse despertar insuperável, nós a ouvimos quer de um amigo sábio, quer de um rolo de sutras. No princípio, nós ouvimos não fazer o mal, ou seja, no início da exposição, né, o que os Budas do passado ensinam é não praticar o mal, não fazer coisas negativas, não fazer coisas ruins. Se não ouvirmos, e aí Mestre Dogen é enfático aqui, né? Se não ouvirmos não fazer o mal, isso, ou seja, esses ensinamentos, essas coisas que estão sendo expostas, elas não são o verdadeiro Dharma, ou seja, elas não são o verdadeiro ensinamento dos Budas. Isso é fala de Mara, né? Isso é fala equivocada, isso é fala de forma deludida. É Masetsu, né? O mestre Dogen, ele inicia esse capítulo trazendo exatamente o que é de mais básico dentro da nossa prática, né? Que é assim, muitas vezes é,
a gente meio que não sabe o que fazer com a nossa prática. E aí a primeira coisa que a gente tem que pensar é não fazer coisa ruim, né? Não prejudicar primeiramente a si, né? Então, não fazer coisas ruins, ou não ter atitudes negativas, ou não praticar, não fazer o mal, ele está falando em um primeiro momento de uma prática interna, né? Ou seja, quando a gente senta para praticar zazen, a gente está olhando de forma muito sincera para si. Quando a gente senta para praticar o Dharma, a gente está praticando em primeiro lugar para nós. A gente está praticando para a gente conseguir ajudar a todos os seres. Como? E aí é a, a brincadeira que eu faço, né? Os seres são inumeráveis, faço o voto de salvá-los, né? A gente vai salvar os outros do quê? Da nossa própria ignorância, né? Então, não praticar o mal é não ser ignorante, né? É não dar surgimento a uma das primeiras, se não a primeira emoção aflitiva, que é a ignorância, que é a avidya, que é essa forma equivocada de ver ou lidar com o mundo ou com as coisas. E Mestre Dogen vai dando continuidade depois ao texto. Eu queria parar hoje aqui nesses quatro parágrafos, né? Nessas quatro estrofes e, e abrir aqui para a gente conversar um pouco, né? Então, eu vou ler novamente, eu posso estar sendo um pouco repetitivo, mas isso faz parte da didática do Zen. Eu vou ler novamente, então vamos lá. Shobogenzo, capítulo 31, Shoaku Makusa. Os antigos Budas dizem: não fazer nenhum mal, não praticar o mal, né? Praticar o bem, purificar a própria mente. Este é o ensinamento dos Budas. Como o preceito comum de nossos ancestrais, os sete Budas, isto é transmitido corretamente dos Budas anteriores aos Budas posteriores. Os Budas posteriores herdaram-no dos Budas anteriores. Não é apenas dos sete Budas, isto é o ensinamento dos Budas. Devemos investigar essa verdade com esforço concentrado, né? E esforço concentrado aqui é um termo-chave. Ou seja, devemos investigar essa verdade com dhyana, ou seja, com essa absorção meditativa, né? Essa nossa prática de zazen. Ou seja, as palavras do Dharma dos sete Budas devem ser como as palavras do Dharma dos sete Budas, transmitidas e herdadas perante essas circunstâncias. E estes são estes ensinamentos dos Budas, né? Que são ensinados, praticados e verificados pelas miríades de centenas de milhões ou centenas de milhares de seres. Os males mencionados aqui pertencem à natureza má, listada junto da natureza boa e da natureza indeterminada. Essa natureza má não é, desculpem, essa natureza má é não nascida.
A natureza boa e a natureza indeterminada também são não nascidas, são incontaminadas, são a marca real. E contudo, existem muitos tipos de Dharma aqui dentro dessas três naturezas. Entre os males, a semelhança e dissemelhança. Entre os males, há semelhanças e dessemelhanças entre o mal deste mundo e o mal de outros mundos. Semelhanças e dessemelhanças entre tempos anteriores e tempos posteriores. Semelhanças e dessemelhanças entre o mal dos deuses ou o mal dos reinos celestes, ou dos devas, né? E o mal dos humanos, ou o mal no reino dos humanos. Ainda maior é a divergência entre o que é chamado de mal e o que é chamado de bem, e o que é chamado de indeterminado no caminho dos Budas e do mundo e no mundo secular. Bem e mal são do tempo, mas o tempo não é nem bom nem mal. Bem e mal são dharmas, mas os dharmas não são nem bons nem maus. São os dharmas que são iguais, os males que são iguais e o bem que são iguais. Assim, quando estudamos Anuttara Samyak Sambodhaya, Anuttara Samyak Sambodhaya, quando ouvimos, praticamos, cultivamos a prática e realizamos o fruto, quando é profunda, é distante, é maravilhosa, isso é admirável. Essa Bodhi insuperável, esse despertar insuperável, nós a ouvimos, quer de um amigo sábio, quer de um rolo de sutras. No princípio, nós ouvimos não fazer o mal. Se não ouvimos não fazer o mal, não é o verdadeiro Dharma dos Budas. É fala de Mara. E aí eu abro para perguntas. Por favor, Eco-san, fique à vontade. Boa noite para todo mundo. Por favor, Abad Choi, como que foi traduzido Anuttara Samyak Sambodhi? Por favor. É o despertar insuperável, né? É o completa e perfeita iluminação através da perfeição da sabedoria, né? É esse Anuttara Samyak Sambodhaya. Isso está no Sutra do Coração, né? Ou o Sutra da Essência da Sabedoria, né? Então, é essa completa e perfeita iluminação, o completo e perfeito despertar, né? Anuttara Samyak Sambodhi. Anuttara Samyak Sambodhai. Posso identificar, tá me ouvindo? Posso identificar isso como a prática do Zazen. Sim, sim, é uma boa definição. Esse Anuttara Samyak Sambodhai, ele é a manifestação da nossa prática, né? Ele é a concretude do nosso zazen.
Ele poderia ser até um sinônimo possível, né? Mas você diz um sinônimo possível no sentido do samadhi dos samadhis, né? Sim, como realização do samadhi, né? Como o samadhi propriamente realizado. Eu fiquei com uma curiosidade pontual no sentido de que o que o tradutor tenta dizer, ou o que o tradutor está tentando traduzir com marca real. É. Esses maus mencionados aqui pertencem à natureza má, listada junto com a natureza boa e a natureza entre a natureza boa, a natureza má e a natureza indeterminada. A natureza não nascida, a natureza boa e indeterminada também são não nascidas, incontaminadas e são a marca real. São a marca real da realidade, né? Aqui ele fala das três marcas, né? Dos três selos. O selo da real natureza da mente. Shori, shori, shori. Ah, Shonari no toko. O texto em japonês, ele tá se referindo a esse show, né? A esse show enquanto existência, né? Então, quando a gente pensa em avidya, né, que é musho, é não percepção da realidade, né? A gente está aqui falando dessa natureza real de todas as coisas, né? Essa marca real, essa marca da natureza de todas as coisas. Porque ele vai falar, né, das três naturezas, né? Nessa parte em japonês vai estar assim, né? Mushonari, Muronari, Jisonari. Esse Musho, ele é não nascido. Esse muro, ele é não maculado, não contaminado, não manchado, né? E esse Jiso, ele é a marca da realidade real, né? É a marca do que é latente à natureza búdica, né? Do que é latente à natureza do despertar. Esse show ele está falando dessa real natureza de todas as coisas, né? Então essa real natureza de todas as coisas, né? Ela vai ser Mushonari, Muronari, Jisonari, né? Ela é não nascida, ela é incontaminada e ela possui esse selo, essa legitimidade de manifestação da real natureza da mente, né? O termo é esse, né? Esse não nascido, né? Esse incontaminado que possui a marca real, né? É esse Musonari, Muronari, de Sonari, né? é porque essas características estabelecidas assim, elas estão apontando para o despertar, né? Sim, Normalmente quando elas são elas, expostas dessa maneira. sim, sim, Incontaminado, não nascido. e que manifesta o real, que manifesta a coisa como ela é, digamos assim. Essa coisa como ela é uma tradução ruim. Eu não gosto dessa tradução, não. Não, é sério, porque às vezes as pessoas elas confundem, né? Nyose com essa. É o que é, né? E não é bem isso, né? Mas é o que se manifesta no.
É a manifestação real, né? É porque tem alguns termos, e aí a gente entra na questão de tradução, né? Tem alguns termos que a gente tem que ter muito cuidado, porque a gente tem que ter o entendimento do pano de fundo do que está querendo ser dito ali, né? Então, algumas coisas só vão fazer assim, aquele famoso jargão, né? Você tem, para estudar alemão, você tem que, ou para estudar filosofia, você tem que filosofar em alemão, né? Para estudar Nietzsche, você tem que filosofar em alemão, né? Não sei, talvez Nietzsche não, mas Heidegger com certeza. Porque tem alguns termos muito específicos. E esse termo é um termo que, quando a gente traduz para o português, né, a marca real, ou a real marca, né, a gente está querendo dizer o que com isso? E quando a gente vê isso no japonês, ou vê isso, olha isso no kanji, né, quando a gente olha a estrutura do ideograma que vai trazer a ideia ali, a gente tem uma outra percepção de linguagem, né? É o, e é um termo, esse termo, ele é um conjunto, eles são três termos que eles sempre estão juntos para descreverem o despertar, né? O que é o despertar, né? Esse mushonari, muronari, de sonari, né? Esses são termos que estão falando da real natureza de todas as coisas, né? Essa real natureza de todas as coisas, ela é o quê, né? Então, é importante a gente ver aqui, porque Mestre Dogen está falando aqui das coisas más, né? Ou seja, não fazer coisas ruins. E aí, quando ele diz não fazer coisas ruins, vejam, coisas ruins podem ser classificadas como isso, isso e aquilo. Coisas boas podem ser classificadas como isso, isso e aquilo. Só que mais à frente no texto, e aí eu estou dando, digamos assim, o spoiler, mais à frente no texto, ele vai dizer que coisas boas e coisas ruins não é que são duas faces da mesma moeda, são a mesma face da moeda. Ou é o que envolve uma esfera, né? Então não é que é um lado e outro lado, não, é o mesmo lado, é a mesma coisa, elas se sobrepõem. Então, não praticar coisas ruins, praticar coisas boas e manter a mente equilibrada são três aspectos de uma mesma coisa, de uma mesma prática, de um mesmo dharma. Então, quando a gente olha essa, essa, essas quatro frases iniciais, né? Não praticar coisas ruins, não praticar o mal, né? Praticar coisas boas e manter a mente equilibrada, né? Ele tá falando aqui da manifestação do Dharma, a manifestação dos ensinamentos. Ao mesmo tempo que ele está falando manifestação dos ensinamentos, ele está falando manifestação da prática. Prática e ensinamentos são a mesma coisa. Coisas boas, coisas más e coisas indeterminadas são a mesma coisa. É difícil a gente falar num plano de conceito linguístico básico, porque ele está falando aqui da real natureza de todas as coisas. Ele está falando aqui do despertar, ele está catalogando aspectos do despertar, ou está catalogando formas de como descrever esta percepção, este olhar do despertar. Por isso que é fundamental a gente não pegar conceitos ou termos isolados. Então, esse texto ele vai ter um fluxo. Mestre Dogen ele cria um fluxo de fala, ou seja, ele induz a um fluxo de pensamento, ou seja, ele induz a um fluxo de percepção da realidade. Quando ele diz, né, esse Mushonari, né? Mu, Mushonari, Muronari, Dishonari, né?
ele tá, ele tá aqui se referindo, porque ele vai fazendo uma cadência, né? Corinari, né? Essas coisas que estão aqui, nessas coisas comuns, né? Essas coisas básicas, né? Zensho, Akusho, Mukusho. Ou seja, essa natureza boa, agradável, essa natureza má e essa natureza indeterminadas são as naturezas dos karmas, ou seja, dos fenômenos. Elas são Mushonari, Muronari, Dissonari. Elas são não nascidas, incontaminadas e possuem a marca real, ou seja, a manifestação da real natureza de todas as coisas, a manifestação do despertar. Kono-san sho no rikko, né? Então aqui traz essa dentro dessas três naturezas, né? Dentro dessa funcionalidade dessas dessas três coisas, né? E aí ele vai começar a descrever, né? Há muitos tipos de dharmas aqui dentro dessas três naturezas, né? Dessas naturezas que são não nascidas, não são contaminadas e são manifestas pela marca real de todas as coisas, ou seja, pela marca real do despertar. Eu não tinha visto antes, Hum, mas a gente tem uma nota dessa parte. aonde? Nota 6. Acabei de ver isso. Nota Hum, 6. ah, ó, exatamente isso. Exatamente. Mushonari, Muronari, Dissonari. É, ah. Exatamente, exatamente. É a última realidade de todos os dharmas, né? Essa marca real, né? Que ele tá se referindo aqui a Tendai, né? Tiantai, esse de show. Então ele meio que tá atribuindo, só para ver se eu entendi, assim. Hum, Então ele tá atribuindo, ele tá fazendo uma atribuição dessas características que normalmente são expostas para fazer esse link entre Sansara e Nirvana, que o Mahayana usa para explicar o Sansara Nirvana, essa relação, ele traz essa relação para essas naturezas, para essas questões kármicas, né? É sim, isso? Certo. sim. A gente não pode esquecer que Mestre Dogen, ele leu Bashuvanzo, né? Então, dentro dessa brincadeira, né? A gente está lidando aqui, na verdade, com Abdharma, né? O que Mestre Dogen vai fazer nesse capítulo é um destrinchar do Abdharma Kocha, mas isso é um papo que a gente vai se desenvolver mais ao longo desse, desses nossos encontros, que talvez a priori, em um primeiro momento, seja um texto talvez um pouco denso, mas é um texto interessante da gente estudar, porque ele traz algumas reflexões profundas sobre conceitos básicos da nossa escola, do Zen, né? Porque é isso, o mestre Dogen ele está trabalhando com o básico da prática, né? É não fazer coisas ruins, fazer coisas boas e manter a mente tranquila, né? Manter a mente estabilizada, manter a mente
purificada. E aí, purificado não num sentido de um juízo de valor, mas no sentido de uma estabilidade de fluxo de pensamento, né? Ou seja, muitas vezes a nossa mente ela está perturbada no sentido de que seria como se fosse. Eu gosto do exemplo que Kyo-San dá no livro dela, Crescendo Zen, na hora de ensinar sobre a mente para as crianças, que é pegar e colocar purpurina num copo d'água, né? E aí você balança, 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 e aí a mente tá ali toda brilhante, toda cheia de coisinhas. E aí, se você deixa aquele copo ali um pouquinho parado, né? Deixa aquele copo assumir a sua real forma, digamos assim, aquele glitter ele vai descer, né? Ele vai decantar, né? E a gente vai ter essa água límpida novamente, né? É como se fosse também misturar um pouco de terra na água, e aí você mistura, e aí é só você deixar as coisas serem como são, que a coisa vai se manifestar. É muito o que Mestre Dogen vai tratar aqui ao longo desse capítulo. E aí, quando ele vai tratando disso, ele vai falando exatamente desse. E aí, voltando ao que eu estava falando lá no início, né? Desse Bonno, né? Dessa percepção das emoções aflitivas. Porque qual é a brincadeira aqui de Mestre Dogen, né? Ele vai começar a jogar um monte de conceito. Então, ele vai jogar conceitos muito específicos que não são inventados por ele, né? Ele está estudando aqui, ele está trazendo, vai trazer Nagarjuna aqui em algum momento, está trazendo Vasubandhu, né? Vai trazer outros mestres ancestrais com outros conceitos extremamente técnicos para tentar demonstrar através desses conceitos e dessa tecnicidade, né? Aspectos básicos da nossa prática, né? Então, assim, esses mestres e mestras, eles ensinaram através de várias formas, usando vários termos e várias palavras. Mas quando a gente vai afunilando, 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 a gente volta para o básico que são os ensinamentos dos Budas do passado, né? Que é não fazer coisas ruins, fazer coisas boas e purificar a mente. Mais alguma questão? Eu sei que o texto ele é um texto um pouco, eu não diria complexo, mas ele é um texto intrincado, né? Então, assim, mesmo quando a gente olha ele no original, o Mestre Dogen ele faz esse jogo de palavras, né? Ele vai e vem muitas vezes, ele está querendo explicar termo por termo, né? Então, às vezes isso para nossa forma ocidental de estudar é um pouco fora da nossa curva de estudo ou aprendizagem, né? Então, é uma forma um pouco diferente, distinta de analisar texto e analisar os estudos, né? Mas essa tradução ela é uma tradução que ficou muito boa, né? Assim, que foi feita para o inglês. Bem, se não temos mais nenhuma observação, vamos encerrando, né? A gente já extrapolou aqui um pouco o tempo. Nega waku wa kono kudoku o motte amaneku isai ni o yoboshi warera to shujo to minato ni butsudo josen koto. Que os méritos de nossa prática se estendam a todos os seres e que possamos todos juntos realizar o caminho de Buda, o caminho do despertar. Oferecemos a todos os Budas através do espaço e do tempo. Oferecemos a todos os honrados Bodhisattvas e Mahasattvas
e oferecemos a Mahaprajna Paramita, a Paramita da sabedoria completa, que é mãe de todos os Budas. Muito obrigado, boa noite a todos. Em algum local deste vídeo terão links para curtir, compartilhar, por favor. Também vai ter link para o nosso Takohatsu virtual, quem puder ajudar, estamos aí. Muito obrigado.